Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã para falarmos de família. Não tenho como falar de família, né? A família é a base de todas as coisas, né, que nós temos neste mundo. E a família foi criada, projetada por Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? Aquele que cuida de nós. Então, eu separei aqui 7 versículos, né, que nos ensina, que o Senhor nos ensina como nós devemos viver em família. E por meio da família que aprendemos os primeiros valores que nos seguirão por toda a nossa vida, não é mesmo? São as noções de como nos relacionaremos em sociedade e a percepção, né, do mundo em que vivemos. E a instrução pelo caminho em que possivelmente seguiremos. Sagrada é a família. É o porto seguro onde encontramos o apoio necessário para os momentos de dificuldades. A alegria da partilha diária, né? Diariamente nós partilhamos coisas ruins e coisas boas que nós vamos aprender, né? Em toda a nossa vida. Então a família, querendo ou não, é que nos ajuda a ser boas pessoas, né? E ser bons cristãos. Então por isso eu separei aqui esses 7 versículos, né, da Bíblia sobre a importância da família. E o primeiro fala assim, ó, que está lá em Eclesiastes 9:9. Desfrute da vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida, sem sentido que Deus dá a você, debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a recompensa na vida pelo seu árduo trabalho, debaixo do sol. Então, o Senhor deu ao marido, né, uma esposa que ele tem que amar, porque a Bíblia diz aos maridos, amai a vossas esposas. Então, quando o marido ama a sua esposa, ele é correspondido, não é verdade? Então, aqui, ó, a mulher a quem você ama, tá escrito aqui. Então, as bênçãos de Deus para nós no casamento, principalmente ao expressar e experimentar o amor, né? O amor o quê? O amor concede o conforto, o encorajamento nas dificuldades da vida. Então, quando se ama, a gente consegue, né, superar as dificuldades da vida juntos. Então, este é um versículo lá de Eclesiastes. Outro versículo, o segundo versículo fala assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E esse versículo está lá em Êxodo, e está lá em Efésios, em Êxodo 20:12, em Efésios 6, de 1 a 3. Então, nós filhos, que o Senhor pede que nós filhos honremos os nossos pais, para que prolonguem os nossos dias aqui nesta vida, não é verdade? Porque nós sabemos que a rebeldia, a desobediência traz a morte, né? Tanto a morte espiritual como a morte física. Então, o salário do pecado é a morte. Nós temos que honrar, nós temos que respeitar, né, os nossos pais, aqueles que nos conduzem, né, à obediência, aquele que nos ensina. Então, o pai e a mãe é responsável pelos filhos e nós temos que honrar, né, o pai e a mãe. Terceiro, o terceiro versículo, instrua ou ensina a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Então, quando eu tenho um objetivo para o meu filho, eu tenho que ensinar, eu tenho que caminhar com ele. Eu não tenho que mandar ele ir e eu ficar, mas eu tenho que estar no caminho com ele, não é verdade? Eu tenho que ensinar, instruir. No hebraico, a palavra, né, tem o sentido de dedicar. A palavra ensinar no hebraico tem o sentido de dedicar. Então, eu tenho que dedicar, né, o tempo àquele filho que o Senhor me deu, que é uma bênção na minha vida, não é verdade?
Então, e mesmo com o passar dos anos, não desviar dele. Quando eu ensino a criança no caminho que ele tem que andar, mesmo que passe muitos anos, ele não vai desviar, ele não vai esquecer daquilo que aprendeu, não é verdade? Então, o quarto versículo está lá em Provérbios 1, versículo 8 e 9. Ouça, filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Então, quando eu ouço, né, os conselhos, né, os ensinos do meu pai, os conselhos da minha mãe, esses conselhos podem ser que pode me trazer prosperidade na minha vida, não é verdade? Quando eu escuto os ensinos, quando eu aprendo os ensinos e coloco em prática, ele pode ser prosperidade. Aquilo que os meus pais me ensinaram pode me trazer prosperidade na minha vida cotidiana. E sempre vai acontecer coisas boas, porque eu aprendi coisas boas, né? Os pais têm a obrigação de ensinar coisas boas, porque a palavra de Deus ensina coisas maravilhosas, coisas boas. E o outro versículo, o quinto versículo, né? Está escrito: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Está lá em Provérbios 17, 6. Então, lá em Provérbios 17, 6 fala de uma família grande. Uma família grande é considerada que uma família abençoada. Não é que as outras famílias que tem menos pessoas não são abençoadas, não, né? Mas é uma família o quê? Porque na velhice, né? Os netos são a coroa o quê? Da nossa velhice, né? Eu tenho os meus netos, então eles são como coroas para mim. Então, a bênção, né? Os netos são bênção nas nossas vidas. Porque eu tive o privilégio, muitas pessoas têm o privilégio de ver os seus netos, bisnetos, né? Então, os filhos dos filhos, né? São uma coroa para os idosos. Então, felizes, né? São aqueles que é bênção ter netos, né? Todos que têm netos sabem disso, que são bênção nas nossas vidas. Então, tá vendo como é que Deus aprova a família, né? Homem, mulher e filhos. Essa é a família que Deus tem, é uma família que é feliz. Então, o outro versículo está lá em Isaías 38, 19, que fala assim: os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. Está lá em Isaías 38, 19. Então, fala duas vezes aqui, ó, os vivos, somente os vivos. Então, quem é vivo? Os vivos, a repetição, né, de Ezequias, nesse versículo, celebra a dádiva divina. Filho, tendo uma longa vida, os pais podem ensinar os seus filhos. Então, a Bíblia fala que nós devemos honrar pai e mãe para que se prolonguem, né, os nossos dias aqui na terra. Então, a Bíblia fala, os vivos. Os vivos podem contar para seus filhos, né, e louvar a Deus, os ensinamentos que o Senhor deixou. Somente os vivos, né, os vivos espiritualmente, né, quem é vivo espiritualmente conta para seus filhos, pelos seus netos, os feitos do Senhor. Eles louvam ao Senhor, né? A geração de geração tem o privilégio de louvar o Senhor Deus. E o último versículo, nós podemos ver o sétimo versículo, né? Que eu separei, o Salmo 78, 4. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Está no Salmo 78, 4. Então, a fé deve ser o quê? Ensinada, tanto pelos líderes, né, de cada família, como pelos líderes da comunidade. A fé deve ser ensinada.
Essa é a palavra que o Senhor tem para a gente hoje, que nós devemos cantar louvores, nós devemos ensinar a fé, nós devemos ensinar o bom caminho aos nossos filhos, aos nossos netos. Né? Não é muito lindo poder ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor, cantar louvores, né, ao Deus Todo-Poderoso? Então, Deus projetou o quê? A família, que criou homem e mulher e disse: se multipliquem na terra, tenham filhos, netos, bisnetos, mas cantem louvores, porque isto é bom, porque isto é louvável. Então, vamos procurar conhecer, né, a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, para podermos ensinar para a nossa família. E é um grande privilégio poder viver em família, porque em viver em família é o que nós aprendemos a ter paciência, nós aprendemos a amar, nós aprendemos para poder ensinar. É muito louvável, né? É muito louvável viver em família. E eu oro, né, todos os dias pelas famílias aqui da terra, pelas famílias brasileiras, para que Deus abençoe, né, os pais de família, para que eles tenham sabedoria para ensinar os seus filhos. As mães podem ter paciência, né, para cuidar de seus filhos. Então, eu quero abençoar a cada família dessa terra, a cada família brasileira, que possa viver esse amor do Senhor. Deus abençoa a cada família. Amém?